Bom dia a todos, bem-vindos então para a aula 8 das aulas abertas de 2021. Esta aula vai ser sobre trigonometria e funções trigonométricas. Vamos resolver 10 exercícios, 20 itens, acho eu que são 20 itens. Nesta primeira parte vamos resolver 4 exercícios de escolha múltipla, que vamos passar já, que vamos fazê-los já de seguida. Então, começamos aqui pelo primeiro, que diz o seguinte: seja o n uma sucessão definida por isto, 1 sobre n vezes seno de 1 sobre n, e f uma função de domínio R, tal que o limite de f de un menos 2 é mais infinito. Bom, sabendo que isto aqui é mais infinito, em qual das seguintes opções pode estar parte do gráfico da função f? Portanto, ou está aqui, ou está aqui, ou está aqui, ou está aqui. É uma destas. Não é? Bom, a primeira coisa que vamos fazer, o que é costume, é ver para onde é que esta sucessão tende. Não é? Portanto, e, portanto, pegando nisto, está a ver se tinha aqui espaço aqui ao lado. Acho que tenho aqui um bocadinho de espaço. Então, pegando aqui nesta sucessão, portanto, calculando aqui o limite desta sucessão, não sei se tenho espaço, se calhar é melhor fazer lá embaixo. Então, pegando aqui no limite desta sucessão, o limite do n, isto é o limite de 1 sobre n, seno de 1 sobre n. Que é a mesma coisa que, aplicando aqui um bocadinho de álgebra de limites, o limite de 1 sobre o limite deste. O limite de 1 é 1 sobre o limite deste. Vamos fazer aqui. Este é o limite de 1, que é 1. Posso já meter 1 sobre o limite de n vezes o seno de 1 sobre n. Bom, e agora só temos de ver para onde é que tende este número aqui, certo? Se à primeira vista parece um bocado complicado, mas o que é que nós podemos fazer aqui? Bom, se eu pegar nisto aqui, se vocês forem aqui e substituírem o n por infinito, aqui fica mais infinito, não é? E aqui fica 1 sobre mais infinito, e 1 sobre mais infinito é 0. Ora, infinito vezes 0 é uma indeterminação. O que nós temos aqui é uma indeterminação. Não esqueçam que a primeira coisa que devem fazer sempre, quando calculam o limite, é de substituir a ver se tem ou não uma indeterminação. Portanto, este é infinito vezes 0. Ok. E, portanto, o que é que podemos fazer aqui? Se calhar, como eu tenho aqui 1 sobre n, e 1 sobre n tende para 0, não é? Porque fica 1 sobre mais infinito. Se eu chamar a este aqui y, eu se calhar resolvo o meu problema. Resolvemos o meu problema e temos ali, se calhar, até um limite notável. Vamos ver se isso acontece. Se eu fizer seja y igual a 1 sobre n, quer dizer que o n é 1 sobre y. Obviamente, como o n tende para mais infinito, o y, que é igual a 1 sobre n, vai tender para 0. 0 por valores positivos. E, portanto, o que nós temos aqui é o limite quando, desculpem aqui assim, 1 sobre o limite, quando o y tende para 0, mais de 1 sobre y vezes seno de y, certo? É uma coisa que ter 1. Eu se calhar aqui estou a pensar, se calhar não meter aqui o limite atrás, deixá-lo aqui assim. Estou a pensar em fazer isto aqui, deixar aqui o limite aqui em cima, na mesma, não mexer nele. Deixá-lo aqui quietinho. Se calhar até nos vai ajudar. Bem, este aqui continua a ser uma indeterminação aqui, 0 vezes infinito, aqui assim. Esta parte aqui em baixo. Bem, se calhar é melhor assim. 0 vezes infinito vezes 0. Então, vou deixar este aqui em baixo, aqui assim. E vou deixar aqui o limite em cima. Isto aqui, as parênteses não são necessários. Vou deixar aqui o limite. Quando o y tende para 0,
obviamente 0 mais, porque o n tende para mais infinito. Isto agora fica aqui o 1, não é? Limite, quando o y tende para 0 mais, aqui fica y seno de y. Bom, este aqui já sabem que é o inverso do limite notável, não é? Portanto, isto que já aqui vai valer 1. Porquê? Porque vocês sabem que isto que está aqui é a mesma coisa ter 1 sobre o limite quando o y tende para 0. Eu podia ter deixado ali, mas eu já vão ver porque é que eu decidi deixar ali o limite em cima. Limite quando o y tende para 0 mais o seno de y sobre y. E portanto estes já sabem que é o limite notável, não é? E portanto isto aqui dá 1 sobre 1, que é 1. Portanto este limite aqui vale 1. Bom, o nosso problema é sabermos se isto é 1 mais ou 1 menos, ou seja, se tende para 1 por valores superiores a 1 ou inferiores a 1, porque isso vai ser determinante para resolvermos ali o problema. Há uma maneira simples de fazer isso, que é usarem a máquina. Vocês podem chegar aqui, usar a máquina e pensar assim, bom, como o n tende para mais infinito, se eu substituir aqui o n por um valor, não muito, quando eu digo grande, assim, por 100, 1000, uma coisa assim, se pegarem aqui num n e substituírem, por exemplo, o n por 100, vamos começar por 100 e ver o que é que isto dá. Se eu fizer então 1 a dividir por 100 vezes seno de 1 a dividir por 100 e pedir aqui o valor aproximado disto. Estão a reparar que ele dá aqui 1,00002. Ou seja, é quase 1, não é? Mas é ligeiramente maior do que 1. Aqui se calhar já nos dá uma ideia que se calhar isto está a tender para 1 por valores maiores do que 1. Vamos experimentar outro valor, por exemplo, 1000. Já é um bocadinho maior, não é? Pedir aqui o valor aproximado. Aqui dá 1, estão a ver? Dá 1 ali com um pontinho, quer dizer que tem cá casas decimais, mas nós não conseguimos saber exatamente quanto é. Se é um bocadinho antes, se é um bocadinho depois. Por isso é que eu escolhi primeiro aqui, comecei com 100, por exemplo, se calhar aqui com 500 ainda vai dar ali qualquer coisa. Deixa eu ver. Dá ali com 500 ali. A ver se dá uma coisa, se calhar não. Ainda não, um bocadinho mais pequenino, dá 200. Está bem, 200. Se calhar também não, já é muito grande, 200. E também não, só com 100 é que dá. Opa. Deixa eu ver aqui com 150. Já agora experimentar aqui, com alguns números. Pronto, com 150 estão a ver, dá ali 1,00001. Quer dizer que isto está a tender para 0 e quase de certeza que é por valores maiores do que, está a tender para 1, mas quase de certeza por valores maiores do que 1. Portanto, esta sucessão n tende para 1 por valores maiores do que 1. Mas como é que nós podemos ver isto aqui, se isto é sempre maior ou se é sempre menor do que 0? Podemos usar o círculo trigonométrico ou a circunferência trigonométrica. Se pensarem aqui na circunferência trigonométrica e se pensarem aqui num ângulo a tender para 0, ter aqui um ângulozinho aqui assim, mas quanto aqui é y, ele está a tender para 0, mas por valores maiores do que 0. Então, y a tender por valores acima de 0. Estão a ver? Aqui este é o ângulo 0, aqui é o ângulo, sei lá, à medida que ele anda para aqui, por exemplo, aqui é pi quartos, aqui é pi terços, pi quintos, pi sextos, e assim sucessivamente. Pi quartos, pi sextos, desculpem, pi sétimos, pi oitavos, pi nonos. Está a andar aqui para baixo, está a tender para 0 por valores maiores do que 0. Esta medida que aqui está, esta medida aqui, assim, é o seno de y. Ou seja, que podem marcar lá aqui também. Portanto, este azul é o seno deste ângulo y. Este arco que está aqui é a amplitude do ângulo, ou seja, este arco que está aqui vale y, é a medida deste arco é y, não é? Não se esqueçam, se quiserem, quando calculam o comprimento do arco, tiverem aqui um arco de
tem aqui um setor circular de amplitude alfa, não é? E raio R, não é? O comprimento deste arco é alfa vezes o raio, não é? Certo? E, portanto, neste caso, como o raio é 1, o comprimento deste arco é y vezes 1, y vezes u é y. Ou seja, se compararem aqui o comprimento deste arco, que é esta medida, com o seno deste ângulo y, seno de y, este é maior do que este, por mais pequenino que seja o ângulo. Não é? À medida que, se vocês pensarem aqui no ângulo ainda mais pequenino, eu vou aqui fazer outro aqui, ao lado, pensarem aqui no ângulo ainda mais pequenito. Aliás, vou fazer melhor, vou pegar aqui nesta, vou meter aqui um ângulozinho. Esta medida que está aqui, vou dar aqui uma perpendicular e vou marcar ali. Esta medida é o termo do ângulo, esta medida aqui, e este comprimento aqui, que eu vou marcar aqui, eu vou tentar meter aqui um pontico, para se sai aqui alguma coisa de jeito. Isto não era suposto fazer isto, mas tudo bem. Este arco aqui está, que eu vou marcar aqui a verde, até o tal y. Opa, quando a gente quer fazer uma coisa, sai tudo torto. Só este é que eu quero que seja verde. E não sai. Enfim. Não sei porque é que este não está a sair. Vou meter este aqui assim, atrasejado. Este aqui atrasejado, fininho. Pronto. O arco é aqui este da laranja, está bem? Vou meter este aqui para baixo, aqui assim. E vou esconder isto aqui assim, esconder este ponto. Estão a ver aqui que o comprimento deste arco, eu até posso medir aqui, se eu consigo medir aqui o comprimento deste arco lente, que é esta medida aqui assim, e for medir esta, se for fazer esta medida, e se for fazer a medida deste sobre este, que é o tal y sobre o seno de y, este, a dividir por este, ver, tem ali 1,7 e à medida que o ângulo tende para 0, o quociente é sempre maior do que 1. Claro que há de haver uma altura em que, deixa eu ver se eu consigo meter aqui mais casas decimais, thousands, ok, não dá, mas pronto. Estão a ver aqui à medida que ele tende para lá, este arco aqui, a laranja, é sempre maior do que este. Portanto, este tende para, né, tende para 1 por valores maiores do que 1. Pronto. Depois de perder aqui algum tempo com isto, já vimos que este tende aqui para 1 mais, não é? Portanto, a sucessão, o n, o que nós concluímos é que o n tende para 1 por valores maiores do que 1. Logo, o n menos 2 tende para quê? Tende para 1 menos 2. Ora, e 1 menos 2 dá menos 1. Agora, por valores maiores do que 1, ou por valores maiores do que menos 1, ou por valores menores do que menos 1. Podem sempre fazer, não é? Pensar aqui na reta, não é? Tem aqui qualquer coisa que tende para 1 por valores à direita, não é? Deste lado aqui. Quando tiram 2, ele vem para este lado aqui assim, não é? Portanto, está a tender para menos 1 por valores à direita também. Portanto, se está a tender para 1, se quiserem, também podem pensar, não é? Para valores grandes de n, não é? Para n grande, o n é de certeza inferior a 1, inferior a 1, não, superior a 1, portanto, porque ela tende para 1, mas sempre por valores maiores do que 1. Se eu tiro 2, não é? Há de ser maior do que 1 menos 2, ou seja,
o n menos 2 há de ser maior do que menos 1. Portanto, está a tender para 1 e como é maior do que menos 1, é por valores superiores a menos 1. Portanto, o que nós sabemos é que, então, que o limite dos f's do n menos 2 dão mais infinito. E como esta que está aqui tende para menos 1 por valores à direita de menos 1, este é o limite, quando x tende para menos 1 à direita de f de x. E, portanto, o limite quando x tende para menos 1 à direita de 1, ou seja, por valores maiores do que menos 1, é mais infinito. Agora só temos que procurar qual dos gráficos é que o limite à direita de menos 1 é mais infinito. Se nós formos a ver aqui, estes não são, não é? Aqui o menos 1 está por aqui assim. Este é o número finito e este também é o número finito aqui, não é? No menos 1. Deste lado, quando o x tende para menos 1, por valores à sua direita, as imagens tendem para menos infinito. E este aqui, é esta a nossa resposta, não é? Quando o x tende para menos 1, por valores à direita de menos 1, as imagens tendem para mais infinito. Portanto, é esta a nossa resposta. A resposta é C. É o único gráfico que pode ser. Portanto, resposta C. Está feito. Temos o primeiro feito. Demoramos aqui um bocadinho por causa deste, para vermos aqui à direita, à esquerda. Portanto, eu por acaso não era para usar aqui o GSP, mas depois agora lembrei-me, achei que poderia ser uma boa opção. Então, este está feito. Vamos avançar então para o exercício 2. Então, o que é que diz o 2? O 2 diz assim, vou passar o 2 aqui para baixo, se calhar é melhor. O 2 diz o seguinte. Vou ter aqui uma pintinha que é para não ter que andar sempre aqui para baixo. Então, o 2 diz o seguinte. Considera a função g do domínio R excepto de 0 definida por isto. Sabe-se que a função g tem limite no ponto de abscissa 0, ou seja, ter limite aqui, como g como 0 não pertence ao domínio de g, né? O domínio é R excepto de 0, e g tem limite em x igual a 0, vem que basta que os limites laterais sejam iguais, não é? O limite quando x tende para 0 mais de g de x tem que ser igual ao limite quando x tende para 0 menos de g de x. Portanto, basta que isto aconteça. Se o ponto pertencesse, ou seja, se o 0 pertencesse ao domínio, além de terem que ser iguais, tinham que ser iguais ao g de 0. Mas neste caso não é necessário. Bom, vamos calcular aqui primeiro o limite à esquerda e depois o limite à direita. Certo? Vamos fazer isso. Então, começar pelo limite à esquerda. O limite, quando x tende para 0 menos de g de x, é o limite quando x tende para 0 menos de 1 menos cosseno de 2ax sobre x quadrado. Bom, se nós formos a substituir o x por 0, já sabem, a primeira coisa a fazer é substituir. Dá 2 vezes a vezes 0, dá 0, e o cosseno de 0 é 1. Portanto, 1 menos 1 dá 0, e aqui dá 0 ao quadrado é 0. Portanto, temos uma indeterminação 0 sobre 0. Ora, o cosseno de 2ax, se nós pensarmos no cosseno da duplicação, não é? O cosseno de 2α é o cosseno ao quadrado de alfa menos o seno ao quadrado de alfa. Quer dizer que o cosseno de 2ax há de ser o quê? Há de ser o cosseno ao quadrado de ax menos o seno ao quadrado de ax. Neste caso, o meu alfa aqui, o nosso alfa, se quiserem, este ax aqui. E, portanto, como eu quero aqui, em princípio vamos ter de usar aqui um limite notável, não é? E aquele que nós conhecemos é com o seno, não é? Se calhar o melhor é transformar este cosseno ao
ao quadrado de AX em seno, não é? Usando aqui a fórmula fundamental da trigonometria, não é? Se nós usarmos a fórmula fundamental da trigonometria neste aqui assim, este é a mesma coisa que ter 1 menos o seno ao quadrado de AX. Não se esqueçam da fórmula fundamental da trigonometria. Fórmula fundamental da trigonometria diz que o seno ao quadrado de um ângulo mais o cosseno ao quadrado do mesmo ângulo é sempre igual a 1. Portanto, vocês daqui podem dizer que, então, o cosseno ao quadrado de alfa é 1 menos o seno ao quadrado de alfa, e o seno ao quadrado de alfa é 1 menos o cosseno ao quadrado de alfa. Portanto, podem usar qualquer uma delas. Podiam substituir aqui o seno por 1 menos o cosseno ao quadrado, ou o cosseno por 1 menos o seno ao quadrado. Mas aqui dá jeito de usarmos esta aqui. Portanto, usando esta aqui, é a mesma coisa que ter 1 menos seno ao quadrado de AX menos seno ao quadrado de AX, que dá 1 menos 2 seno ao quadrado de AX. E, portanto, está quase feito, não é? Bom, vamos substituir aqui, onde está cosseno de 2AX, vamos substituir por isto. E vamos ver o que é que isto dá. Então, isto fica ao limite, quando x tende para 0 menos de 1 menos, cuidado agora com os sinais, seno ao quadrado de AX sobre x quadrado, que é igual ao limite, quando x tende para 0 menos de... Bom, o que é que devemos fazer aqui? Podemos tirar aqui os parênteses, não é? 1 menos 1, né? Mais 2 seno ao quadrado de AX sobre x quadrado. Bom, estes aqui cancelam, este corta com este. Este 2, que é uma constante, eu posso passá-lo para trás. Dá muitas vezes jeito de passar as constantes para trás, tá bem? Porque não influenciam nada no cálculo do limite quando estão aqui a multiplicar, está bem? Tem que ter cuidado com isso. O 2 está a multiplicar o seno ao quadrado, estar aqui ou estar cá atrás é a mesma coisa. É menos uma chatice que tem. Portanto, fica 2, limite, quando x tende para 0 menos de seno ao quadrado de AX sobre x quadrado. Bom, se fosse assim, sem os quadrados, bastava pôr aqui um A e ali um A e tínhamos isto resolvido, né? Tínhamos aqui o limite notável. Mas como temos ali um quadrado, temos que fazer qualquer coisa antes. Qualquer coisa, não é nada de especial. Não se esqueçam que uma coisa muito importante, às vezes vocês fazem alguma baralhação, seno levantado a n de x é seno de x tudo elevado a n, está bem? Portanto, neste caso, seno ao quadrado de qualquer coisa, de x, é a mesma coisa que ter seno de x tudo ao quadrado. É importante que tenham isso em mente. Portanto, neste caso, eu posso escrever isto como 2 vezes o limite quando x tende para 0 menos de seno de AX sobre x, não é? Tudo ao quadrado. Portanto, não se esqueçam que este que está aqui, eu poder tê-lo escrito assim. E depois meti tudo debaixo da mesma potência, não é? Portanto, não se esqueçam que o que eu usei aqui foi isto. Este é A sobre B, levantado a 2. Isto é válido para qualquer n. Se for ali um n, ali um n, está bem? Portanto, o que é que podemos fazer mais? Posso passar um limite para dentro, não é? O limite da potência é a potência do limite, álgebra de limites, fica 2, limite, quando x tende para 0 menos de... 0 menos não, 0, sim, 0 menos. Sendo de AX sobre x, tudo ao quadrado. Bom, o que é que dá jeito então aqui em baixo? Dá jeito de meter aqui um A e aqui um A. E este aqui já é um limite notável. Agora, das duas, numa escolha múltipla, como é o caso aqui, não se tinham que preocupar muito com isto. Isto é 1, portanto isto dá 2 vezes 1,
2 vezes, abrir parênteses, 1 vezes A tudo ao quadrado, dá 2A quadrado, não se tinham que preocupar muito com isto. Numa resposta aberta, tinham que se preocupar, está bem? Podiam fazer isto de 2 maneiras, ou indicar, assim, se o x tende para 0 menos, o ax tende para 0, temos aqui um limite notável, a mesma coisa que eu fiz com as funções exponenciais e com as funções logarítmicas, fizemos coisas deste tipo, é a mesma coisa, não se esqueçam que notável, este aqui, não é? O que vem no formulário é isto, não é? Isto vale 1, mas isto é válido para qualquer coisa que seja, desde que estes dois sejam iguais e que tendam para 0, não é? Isto vale sempre 1. É o que nós estamos aqui a dizer, não é? Este AX aqui é este bloquinho, aqui é este quadradinho, não é? E este quadradinho tende para 0. Portanto, podiam fazer isto assim. Fica então 1 vezes A ao quadrado, que daria 2A quadrado. Pronto, se não se sentirem confortáveis a fazer assim, que é, vocês é que sabem, podem fazer a mudança de variável. Fazem como quiserem, está bem? Se não quiserem fazer isto, fazem aqui a mudança, y igual a ax, chamam este a ax, obviamente se o x tende para 0, o y vai tender para 0, certo? E aqui fica então 2 vezes o limite, quando o y tende para 0, do seno de y sobre y vezes a, aqui neste caso tudo ao quadrado, e portanto este é um limite notável, indiquem que é um limite notável, 2 vezes 1 vezes a tudo ao quadrado, 2a quadrado. Portanto, é como vocês quiserem, é a vossa escolha, é como se sentirem mais confortáveis. Estão perfeitamente à vontade. Portanto, temos aqui este limite à direita, à esquerda, calculado. Vamos calcular o limite aqui à direita, que eu desconfio que envolve uma exponencial, não é? Aquela mudança que nós já fizemos nas últimas aulas. Então, o limite... Professor, Sim. eu tenho só uma dúvida. Eu tentei fazer o limite à esquerda para 0 menos através do conjugado. Sim. Só que não me deu igual, deu-me 4a ao quadrado. Eu não sei porquê. Deu-te 4a ao quadrado? Sim. Eu não sei se... Posso que eu não me ter consegui ver enganado. Posso me ter enganado. Não, é... Ver aqui. Às vezes posso me ter enganado. Eu não sei também se dá para fazer por esta maneira, porque... Dá. Posso tentar fazer. Já agora perdemos aqui um bocadinho de tempo. É capaz de dar. Se fizermos pelo conjugado, deixa eu ver aqui, limite do x tende para 0 menos de... Por acaso não tinha pensado nessa, mas 2ax sobre x quadrado. Se formos aqui ao conjugado, pode-me ter enganado, é possível. Alguém viu algum erro? Deixa eu ver se a gente viu aqui algum erro. Eu ponho sempre a hipótese de me ter enganado, que é bem possível. 2a quadrado. Vamos ver aqui. Aqui ao conjugado também acaba por ser uma boa estratégia. Não, acaba por ser bom vocês saberem várias estratégias. Tá bem? Eu, por acaso, quando fiz este exercício, não pensei ir ao conjugado. Pensei logo usar aqui a forma da duplicação. Mas, por exemplo, se fosse aqui 3A, o conjugado acaba por ser uma boa estratégia, porque aqui o cosseno de... usar aqui o cosseno da duplicação não é tão simples, apesar de poderem fazê-lo na mesma, não é? Em vez de porem aqui AX, podia aqui, se aqui fosse 3A, não é? Meti o 2 em evidência. Não é? O alfa seria 3A sobre 2, está bem? 3A, outra coisa qualquer. Mas, se forem aqui ao conjugado, isto fica ao limite, quando o x tende para 0 menos de... que fica x quadrado, e aqui vai ficar 1 mais cosseno de AX, não é? De 2AX. E aqui fica 1 menos cosseno de 2AX. E aqui também 1 mais cosseno de 2AX, certo? Ok. Bom. Este aqui de cima fica
Fica. Eu vou aqui meter em cima para não estar aqui a fazer. É o quadrado do primeiro, não é? Que é 1 ao quadrado, menos o quadrado do segundo. 2ax, certo? Que dá a mesma coisa, que é 1 menos cosseno ao quadrado de 2ax. Ora, e o 1 menos cosseno ao quadrado de 2ax é o seno ao quadrado de 2ax. É isto, é este aqui assim, não é? Certo? 1 menos o cosseno ao quadrado de um ângulo alfa é o seno ao quadrado desse ângulo alfa. Neste caso, o alfa é 2ax. E, portanto, metemos isso aqui. Ok? Vou meter isso aqui. Portanto, este é seno ao quadrado de 2ax. Assim, como é que isto fica? Fica então, limite, quando x tende para 0 menos de... Eu vou já separar aqui, ou seja, vou separar estes dois ali, para não nos chatearmos muito. Este é 1 mais o cosseno de 2ax, não é? Aqui fica seno ao quadrado de 2ax sobre x quadrado. Ok. Está com bom aspecto. Está basicamente com este aspecto aqui assim, não é? Bom, vamos fazer continhas e ver o que é que isto sai. Aqui vou meter debaixo da mesma fração, fica limite debaixo da mesma fração com a mesma potência, ou seja, tenho aqui o quociente entre dois quadrados, vou fazer isto, fica o quociente deste sobre x tudo ao quadrado, vezes, aqui quando o x tende para 0 menos, aqui vou já substituir e ver o que é que isto dá. Aqui fica 1 sobre 1 mais cosseno de, ora, 0, não é? Fica 2 vezes a vezes 0, dá 0, e o cosseno de 0 vai ser 1. Portanto, aqui dá este. O que é que me falta aqui em cima? Dá jeito que nós tenhamos aqui um 2, não é? Vou dar aqui um espatico. Dá jeito que nós tenhamos aqui um 2a, não é? Vou meter aqui a encarnado. E aqui um 2a, certo? E, portanto, vou primeiro passar o limite para dentro e depois vou fazer. E depois vou ver o que é que está. Portanto, passando o limite aqui para dentro, limite quando x tende para 0 menos de... Não se esqueçam que isto é uma constante, não tem que estar influenciado pelo limite sobre 2ax, não é? Ao quadrado, vezes, aqui fica 1 sobre 1 mais 1, certo? Ora, já sabemos aqui, fazem a mesma coisa, ou mudam a variável, chamam y 2ax, ou fazem desta maneira, não é? Sabem, sendo uma escolha múltipla, isto é obviamente 1. Não é? Vamos chegar aqui e dizer, bom, este que está aqui, quando o x tende para 0, menos o 2ax tende para 0. Eu não sei se é menos ou mais, porque eu não sei se o a é positivo ou se é negativo, não é? Pronto, mas em todo o caso, à direita ou à esquerda, o limite dá sempre 1. Portanto, este aqui dá 1, portanto isto fica 1 vezes 2a quadrado vezes 1 sobre 2. Se calhar esqueceste aqui deste 1 sobre 2, não? Foi exatamente isso. E depois Pronto. era 4. Pronto, 4a quadrado vezes 2, que dá 2a quadrado. Mas bom, pronto. Foi uma boa intervenção, porque ficamos aqui com outra maneira, é outra visão. Esta, se calhar, até é mais geral do que esta. Foi boa, ainda bem que disseste isso. Eu, por acaso, pensei assim, mas esta também dá, ainda bem. Obrigado. É sempre uma boa, a gente quando tem dúvidas é sempre bom perguntar. Neste caso, deu outro caminho que pode ser útil para outro tipo de limites, não é? Que não tendo aqui o 2ax, nós não vemos logo aqui a forma da duplicação. Por exemplo, se tivesse ali um 3ax, muito dificilmente nós íamos lembrar da forma da duplicação, apesar de dar, não é? Mas aqui o conjugado nós lembramos quase sempre. Então, este sempre é um bom caminho. Bem? Bom, boa. Então, temos aqui à esquerda 2a quadrado. Então, à direita, vamos aqui agora à direita. O limite, quando o x tende para 0 mais de g de x, é o limite, quando o x tende para 0 mais de ln de x mais a, menos ln de a sobre 4x. Novamente, substituir, né?
Ora, substituindo o x por 0 dá 0 mais a dá a, ln de a, menos ln de a, 0. 4 vezes 0 é 0. Ora, este 4 que está aqui não está aqui a fazer nada, é uma constante. Vamos metê-lo cá para trás. E este que está aqui, como eu tenho aqui a diferença de 2 logaritmos, é a mesma coisa que ter o ln de, vou fazer este a dividir por este, ou seja, x sobre a mais a sobre a. Ou melhor, isto que está aqui é a mesma coisa de ter x mais a tudo sobre a. E aqui sobre x. Bom, mas este x mais a sobre a pode ser escrito como x sobre a mais a sobre a, que é igual a x sobre a mais 1. Ok? Portanto, o que eu vou fazer aqui, isto continua a dar 0 sobre 0, não é? O que vamos fazer aqui é chamar a este todo, quando temos aqui um limite deste tipo, com ln, como nós já vimos nas aulas de exponenciais, o melhor que nós temos aqui a fazer é chamar a este y. Se nós chamarmos a este y, neste caso ln disto, eu vou usar ln, vou usar esta formulação. Se chamarmos a este y, nós temos aqui o limite resolvido. Dá este limite aqui, uma coisa desta. É este que nós queremos usar. Ou seja, limites deste tipo reduzem-se de certeza a limites deste tipo. Vai ser outra vez um limite notável. Portanto, fazendo isso, se eu chamar então y igual a ln de x sobre a mais 1, não se esqueçam que tem que resolver em ordem a x, não é? Quer dizer que se o y é isto, é levantado a y, é x sobre a mais 1, certo? Ou seja, apliquei aqui a definição de logaritmo, vou passar o 1 para aquele lado, fica é levantado a y menos 1 igual a x sobre a, ou seja, o x, passando o a multiplicar, é a vezes é levantado a y menos 1, certo? Nem multipliquei tudo, ou seja, fiz a vezes este todo, fica logo ali bonitinho. Obviamente, se o x tende para 0, então o y, que é isto aqui assim, portanto, se o x tende para 0, isto fica aqui 0 sobre a, que dá 0, mais 1 é 1, e o ln de 1 é 0, ou seja, o y tende para 0. E, portanto, nós temos aqui um limite, podíamos ver 0 mais, 0 menos, era 0 mais, era 0 menos, neste caso aqui. Se quiserem ver, até por acaso vai dar 0 mais, também, aqui, 0 mais, porque eu estou aqui, este número que está aqui é positivo, não é? Se o x tende para 0 por valores à direita de 0, este número que está aqui é positivo, mais 1 é um número ligeiramente maior do que 1, se pensar aqui na função logarítmica, quando x tende para 1, quando x tende para... Este número que está aqui é ligeiramente maior do que 1, quando x tende para 1 por valores maiores do que 1, a função logarítmica é positiva, está bem? Certo? Não se esqueçam que ln de x é maior do que 0 se o x for maior do que 1, o ln de x é menor do que 0 se o x estiver entre 0 e 1, está bem? Portanto, se este número é maior do que 1, este todo tem que ser maior do que 0, logo está a tender para 0 por valores maiores do que 0. Mas pronto, não é assim, neste caso aqui não era muito importante. Portanto, aqui fica 0 mais, não é? Tender para o y a tender para 0 mais. Ora bem, o x é esta coisa toda, a é levantado a y menos 1, falta-me aqui um quarto, não é? Não posso esquecer dele. E aqui este todo eu chamei y. Novamente este a é uma constante, eu passo para trás. 4a vezes o limite do y tende para 0 mais disto tudo. E este que está aqui é um limite notável, é o inverso de um limite notável. Eu, para resolvê-lo direitinho, basta-me fazer isto, fica 1 sobre o limite quando o y tende para 0 mais de é levantado a y menos 1 sobre y. Este que está aqui é notável. E, portanto, o que nós temos aqui é, então, um quarto, 1 sobre 4a vezes 1 sobre 1, que dá
1 sobre 4A. Então, como este aqui, não é, deu 2A ao quadrado e aqui deu 1 sobre 4A, o que nós sabemos então é que 2A quadrado tem que ser igual a 1 sobre 4A. Ou seja, passando deste para lá a multiplicar, não se esqueçam que o A é um número real positivo, portanto nós podemos passar para cima à vontade, não é? sem problemas nenhums. Portanto, o que nós temos aqui é o A é maior do que 0, que implica que o A é diferente de 0, não é? Portanto, 2A ao quadrado vezes 4A dá 8A ao cubo, igual a 1, que dá A ao cubo igual a 1/8. O A é raiz cúbica de 1/8, ou seja, o A é 1/2. E, portanto, se o A é 1/2, a resposta correta é B. Tá bem? Este demorou um bocadinho mais, este e o outro, porque demorou um bocadinho mais, porque acabámos por fazer desta maneira e também tem aqui coisas que são interessantes relembrar. Essas coisas demoram sempre bastante mais do que aquilo que eu estou à espera, porque eu depois falo noutras coisas, então às vezes divago aqui um bocadinho. A resposta correta aqui é B, e está feito. O exercício 2 feito. Acabou por ser bom fazemos aqui desta maneira, que eu nem sequer me lembrei. Não é não me lembrar, é não, como pensei este exercício para fazer desta forma, não ia fazer desta. Portanto, quem me lembrou, boa. Está feito este, vamos aqui a este. Certo? Aqui é o 3. O 3 diz... puxar para baixo, diz o seguinte, o 3, considera a função h de domínio R definida por h de x igual a seno de 2nx. Qual é o valor disto? Bom, eu quando olho para aqui, a primeira coisa que eu me lembro é a definição de derivada num ponto. Mas vocês podiam não se lembrar disso. E podiam substituir ali o h de x pelo seno de 2nx e iam chegar lá. Eu vou fazer isso. A primeira resolução é essa. Portanto, se eu pegar nisto e substituir, bom, isto está aqui, é o limite, quando x tende para π, não é? De h de x sobre x quadrado menos π quadrado, não é? Bom, este x quadrado menos π quadrado, a primeira coisa que nós nos lembramos é logo, isto é x menos π, x mais π, não é? É um caso notável. Então, vamos fazer isso. Limite, quando x tende para π de seno de 2nx sobre x menos π, x mais π. Bom, há aqui uma parte aqui embaixo que não nos chateia, que é este x mais π. Este x mais π, quando eu substituo o x por π, dá π mais π, e π mais π é 2π. Bom, sendo 2π, não me chateia nada. O π menos π é que me chateia, porque o seno de π menos π é 0, não é? O seno de 2nπ, não se esqueçam que 2np, o n é um número natural, quando o n é 1 dá 2π, quando o n é 2 dá 4π, 6π, 8π, e o seno de 2π, 4π, 6π, 8π é a mesma coisa que o seno de 0. Basicamente, quando substituem ali o x por π, para todo o n natural, isto é igual ao seno de 0, e o seno de 0 é 0. Não é? Pensar aqui na circunferência trigonométrica, só estou a andar aqui para trás, para ficar com aquela primeira coisa que tinha ali há pouco. Ok. Ficar com a circunferência ali. Não é? Portanto, ele vai sempre parar aqui assim, não é? Quando o n é 1, quando o n é 1 dá 2π, vem para ali, quando é 2 dá 4π, 6π, portanto vai estar sempre ali. Não é? Portanto, o seno de 2nπ é sempre 0 para todo o n natural. Porquê? Porque isto é igual ao seno de 0, não é? Como é óbvio. Portanto, não se esqueçam que a função seno é periódica de período 2π, não é? Certo? Também é uma coisa muito, muito importante que devem ter sempre em mente. Seno de x mais 2kπ é sempre igual ao seno de
x para todo o x real e k um número inteiro, está bem? Neste caso, isto é a mesma coisa que ter seno de 0 mais 2nπ, obviamente que isto é igual ao seno de 0, está bem? Certo? Bom, então, se nós fizermos isto aqui, não é? Isto fica ao limite, quando o x tende para π, de seno de 2nπ, sobre x menos π, vezes o limite, quando o x tende para π, de 1 sobre x mais π. Bom, este está resolvido, é 1 sobre 2π, e este aqui muda a variável, não é? Se o x tende para π, o que eu vou fazer aqui é x menos π tender para 0, ou seja, vou chamar aqui y de x menos π e vou ver o que é que isto está. Okay. Bom, olhando para aqui, se eu fizer então y igual a x menos π, quer dizer que o x é y mais π. E obviamente se o x tende para π, não é? O y, que é x menos π, portanto π menos π, portanto vai tender para 0. Portanto, nós temos aqui ao limite, quando o y tende para 0, de, aqui fica y, aqui fica seno de 2, aqui eu meti um π, não é um π, não é um x, 2n, y mais π, vezes, aqui vou substituir o x por π, 1 sobre 2π. E, portanto, fazendo aqui as conticas, dá então o limite, quando o y tende para 0, de, que fica y, seno de 2ny mais 2π, né? Vezes 1 sobre 2π. Ora bem, ter aqui seno de 2ny mais 2π ou seno de 2ny é a mesma coisa. Não se esqueçam que a função seno é periódica de período 2π. Se tiverem dúvidas, marcarem aqui um ângulo e chamarem 2ny e se derem uma volta inteira, não é? Se derem uma volta inteira, vai parar ao mesmo sítio, o seno é exatamente igual, não é? Portanto, isto que está aqui. Professor. Sim. Não fica 2nπ? Sim, 2nπ, claro. Mas vai dar a mesma coisa, não é? Continua a ser 2ny. Não é? Porque é que vai ser a mesma coisa? Reparem que ali o n é o número de voltas inteiras, não é? Quando o n é 1, eu dou uma volta. Quando o n é 2, eu dou duas voltas, não é? É a tal periodicidade, não é? Ela repete-se de 2π em 2π, não é? O seno de 2ny mais 2np é 2ny. Neste caso, o n é aqui natural. Quando o n é 1, se eu chamar a este 2ny, quando o n é 1 eu dou uma volta inteira, vou parar ao mesmo sítio. Quando o n é 2, dou duas voltas, não é? Uma, duas. Quando o n é 3, 2, 3, e assim sucessivamente. Portanto, isto é 2ny. Portanto, isto fica então o limite, quando o y tende para 0, de seno de 2ny sobre y, vezes, vou dar aqui, vezes 1 sobre 2π. E agora o que é que me dá jeito de ter aqui em baixo? O que é que nos dá jeito? Dá-nos jeito de ter aqui 2n, portanto, eu vou acrescentar aqui, 2n é uma constante, também não esqueçam que o limite é em y, a nossa variável é y, 2n é uma constante. Então vou acrescentar ali 2n e aqui também 2n. E agora fazemos a mesma coisa que fizemos há pouco. Ou chamam a este z, ou seja, mudam novamente a variável, não é? Ou dizem, simplesmente, não é? y tende para 0, 2ny tende para 0, e portanto temos aqui um limite notável. Claro que numa escolha múltipla isto é mais ou menos indiferente. Portanto, isto fica aqui 2n vezes 1 vezes 1 sobre 2π, que dá 2n sobre 2π, e 2n sobre 2π dá π, n sobre π. Então, estes cortam aqui assim. Portanto, n sobre π, a resposta correta é essa. Está feito. Bom, mas eu disse-vos e outra maneira, não é? Para olhar para a derivada, para este como sendo
a derivada, ou a definição de derivada. E de facto é. Se pensarem aqui neste limite, aqui assim, vou andar aqui um bocadinho para baixo, se pensarem aqui no h de π, não é? O que é o h de π? O h de π é o seno de 2nπ. E nós já vimos que o seno de 2nπ é zero. Isto é a mesma coisa que ter zero. Portanto, o que eu posso fazer aqui, bom, isto é a mesma coisa que ter o limite, quando o x tende para π, de h de x menos zero, não é? Sobre, aqui vou fazer x menos π, x mais π. E este que está aqui, então, este é o h de π. E, portanto, se eu separar isto aqui, isto fica a mesma coisa que ter limite quando o x tende para π de h de x menos h de π, x menos π, vezes limite de 1 sobre x mais π, quando o x tende para π. Bom, este que está aqui é a derivada da função h no ponto π, não é? Como a função h é derivável, não é? Portanto, isto está aqui, h é derivável em x igual a π, não é? Uma função, é a função seno de nπ, é uma função n de nx, é uma função derivável. Portanto, isto que está aqui é igual à derivada da função h no ponto π. Portanto, isto que está aqui há de ser, então, h' de π vezes 1 sobre π mais π, que dá, então, bom, o que é a derivada desta função? É a derivada do seno de 2nπ. Professor, Sim. não é x mais π? A derivada vezes 1 sobre x mais π. E não π mais π. Não, é π mais π. Eu substituí ali o x por π, não é? Eu substituí, não é? Tem razão, tem razão. Sim, tem razão. Isto fica seno de 2nx, linha, e como é que se deriva a função seno? Não se esqueçam que é a derivada do que está lá dentro, não é? Não se esqueçam, eu vou meter aqui, já agora vou já escrever a derivada do seno de u, linha cosseno de u, e a derivada do cosseno de u, menos u linha seno de u, já agora a da tangente, u linha sobre o cosseno ao quadrado de u. Ok. Boa. Então aqui fica a derivada deste, 2nx' vezes o cosseno de 2nx. E isto dá então, a derivada deste é 2n, cosseno de 2nx. E, portanto, a derivada desta função no ponto π será 2n cosseno de 2nπ, que é uma coisa que é um 2n, não é um 2π, 2n. Ora, o cosseno de 2nπ é 1, não é? 2nπ vem sempre parar ali, não é? Quando o n é 1 dá 2π, quando o n é 2 dá 4π, 5π, dá 6π, 8π, e assim sucessivamente. Se quiserem, este que está aqui, da mesma forma como a função seno é periódica de período 2π, a função cosseno também. A função cosseno também é periódica de período 2π, ou seja, o cosseno de x mais 2kπ é igual a cosseno de x para todo o x real, k inteiro, não é? Portanto, aqui neste caso é a mesma coisa que ter cosseno de 0 mais 2nπ, não é? Que é uma coisa que o cosseno de 0. E o cosseno de 0 é 1. Portanto, aqui é 1. Portanto, está 2π, 2n. Portanto, isto aqui fica 2n vezes 1 sobre 2π, que dá n sobre π. Portanto, tem aqui duas maneiras de fazer duas resoluções distintas para este exercício. Um usando o limite notável e a outra fazendo aqui pela definição de derivada.
Portanto, temos o exercício 3 feito. Vamos para o último desta primeira parte, que também envolve aqui a definição de derivada. Vou aqui buscá-lo. Então diz o seguinte. Para baixo. Diz o seguinte. 4. Seja f a função de domínio R definida por isto aqui. Cosseno de AX menos 1 mais A mais B seno de AX. Sabe-se que o limite quando x tende para 0 de f de x sobre x é 2A. Quais podem ser os valores de A e de B? Eu aqui não peço quais são, estou a dizer quais podem ser. Ok, eu olho para isto e faz-me lembrar aqui a derivada no ponto 0. Será que é a mesma derivada no ponto 0? Bom, primeiro, quanto é que vale o f de 0? Se calcularmos aqui o f de 0, o f de 0 é o cosseno de A vezes 0, menos 1, mais A mais B, seno de A vezes 0, não é? Que dá cosseno de 0, menos 1, mais A mais B, seno de 0. Ora, o cosseno de 0 é 1, menos 1. E o seno de 0 é 0. Portanto, isto dá aqui este que cancela, não é? Este cancela com este. Este fica, então, 0 mais 0. E 0 mais 0 é 0. Dá mesmo 0, não? Então, se eu fizer, por definição, a derivada no ponto, se eu fizer o f' de 0, o que é o f' de 0? Por definição, é o limite, quando x tende para 0, de f de x menos f de 0, sobre x menos 0, mas o f de 0 é 0, né? Então isto fica ao limite, quando x tende para 0, de f de x sobre x. Ou seja, isto que está aqui, isto é precisamente a derivada da função no ponto 0. Esta função é uma função derivável, não é? Porque o seno isto é uma função derivável. Portanto, o que nós sabemos aqui é que a derivada no ponto 0 é 2A. Então, o que nós vamos fazer? O que nós sabemos aqui, então, é que o f' de 0 é 2A. Então, mas o que é o f' de 0? Bom, o f' de 0 é derivar isto e substituir por 0. Não é? Não se esqueçam que A mais B é uma constante também. Quando eu derivo isto, o que é que isto dá? Mas f' de x o que é? É a derivada disto tudo, cosseno de AX, menos 1, mais A mais B, seno de AX. Ora bem, derivada. Como é que eu derivo isto? É a derivada do cosseno. Ora, a derivada do cosseno é menos a derivada do que está lá dentro, seno do que está lá dentro, menos, neste caso, 0, a derivada de 1 é 0. Isto, reparem que isto é uma constante. Como é que se deriva então esta parte aqui? Será A mais B, a derivada do que está lá dentro, cosseno, né, de AX. E, portanto, o que é que isto dá? Este aqui fica menos A, né, seno de AX. Este 0 não vale a pena meter. E aqui mais A, mais B, vezes, ora, a derivada de AX é A, cosseno de AX. Logo, a derivada no ponto 0, que é menos A seno de, ora, A vezes 0 é 0, mais A vezes A mais B, vezes, eu meti o A aqui deste lado, podia tê-lo deixado ali do mesmo lado, claro, está bem. Cosseno de A vezes 0, que dá 0. Ora, o cosseno de 0 é 0, o cosseno de 0 é 1, quer dizer que isto fica menos A vezes 0, mais A mais B vezes A, vezes 1. Ou seja, este é 0 e aqui fica A mais B vezes A. Então, o que é que nós sabemos? Sabemos que isto tem que ser igual a 2A. E vamos ver o que é que sai daqui, não é? Reparem que o A é um número real não nulo, certo? Quer dizer que
nós podemos fazer aqui algumas coisas com isto. Então, nós temos aqui então A mais B vezes A tem que ser igual a 2A, certo? Quer dizer que eu vou fazer aqui as conticas, A ao quadrado mais AB menos 2A tem que dar 0, certo? Se calhar até podem fazer aqui uma coisa melhor. Em vez de estarmos a fazer isto, como o A é diferente de 0, e para não estarmos a dificultar a nossa vida, isto só podem fazer porque o A é diferente de 0. Ao A ser diferente de 0, eu posso, pura e simplesmente, cancelar estes. Uma das soluções era A igual a 0, mas o A nunca é 0, não é? Portanto, como o A nunca é 0, aqui diz que o A é diferente de 0, eu posso mandá-lo embora. Portanto, quer dizer que o que nós ficamos aqui, pura e simplesmente, é com A mais B igual a 2. Ou seja, nós só temos que procurar uma solução em que o A mais o B dê 2. Esta não pode ser porque o A é 0, não é? Esta aqui, apesar do A mais B dar 2, o A não pode ser 0. Este aqui, 1 mais 3 dá 4, também não pode ser, não é? 3 mais 1 dá 4, também não pode ser. 2 mais 0 dá 2, é esta. A resposta é esta. Porque reparem, o B pode ser 0, o A é que não pode ser. Portanto, a resposta correta é quais podem ser os valores de A e de B. O A é 2, o B é 0. É o que pode ser. Pode ser, poderá ser, por exemplo, menos 1 e 3, 3 e menos 1, uma coisa assim. Agora, das apresentadas, a única que pode ser é esta. A resposta é a D. Não é? Se porventura não o A pudesse ser 0, não é? Vocês não podiam cortar aqui o A, está bem? Neste caso poderiam fazer, se quisessem, poderiam fazer assim, A mais B vezes A, passar o A para aquele lado, fica menos 2A igual a 0, e metia o A em evidência, metendo o A em evidência. Eu há bocado fiz as contas, mas é melhor meter o A em evidência. Metendo o A em evidência fica A mais B menos 2 igual a 0, não é? Ou seja, este que está aqui é esta parte aqui, não é? Este aqui. E este 2 aqui assim, não é? É este aqui assim. E depois ficaria então, lei do anulamento do produto, A igual a 0 ou A mais B menos 2 igual a 0, não é? Daria a mesma coisa, daria A igual a 0 ou A mais B igual a 2. Depois acabariam por excluir este e portanto daria ali a mesma coisa. Poderia ser esta parte aqui assim. Portanto, temos este resolvido. Este aqui também poderiam substituir ali o f de x por isto e tentar calcular este limite com limites notáveis. Por exemplo, aqui nesta primeira parte podiam usar aqui o conjugado, né? Ou seja, podiam separar assim, não era? Se quisessem. Correspondia a x menos 1 sobre x mais A mais B. Se quiserem depois tentar em casa, não é? AX sobre x, não é? Isto com limite, claro. X tende para 0. Aqui nesta primeira parte podiam usar o conjugado, aqui era um limite notável, podiam meter ali o A, podiam meter ali o A e depois andando para a frente tinham aqui, chegavam ao resultado que queriam. Bom, mas neste caso acho que era pura e simplesmente uma perca de tempo. Se quiserem então tentar resolver isto, está bem? Destas maneiras que nós já fizemos aqui em cima, tentem em casa, têm de chegar então a este resultado aqui assim também. A mais B vezes A. Sim, é o resultado que têm que chegar. Portanto, temos esta primeira parte feita, voltamos já a seguir para a segunda parte. Até já.